Se tanta gente queria uma final diferente na temporada passada, e essa final seria um Barcelona e PSG, tivemos, então, essa final, o adversário mudou, o campeão não. É claro que estou fazendo uma brincadeira aqui, apenas um jogo da segunda fase de Liga dessa Champions, mas que era, sim, muito esperado e tivemos muitos ingredientes por aqui. Tivemos, sim, Lamine Yamal brilhando, especialmente no início da partida, tivemos um melhor jogador escolhido, para ser o melhor jogador da partida, que foi Nuno Mendes, mais uma vez, inclusive, quando enfrenta o Lamine Yamal sendo escolhido como o melhor jogador da partida. E, claro, muita coisa para a gente falar aqui sobre esse PSG, sobre o que vi hoje aqui do Barcelona. Então, vem comigo, já deixa o like aqui. Se você é torcedor do PSG e queria o mesmo campeão, deixa o like. Se você é torcedor do Barcelona, deixa o like aqui também, que é para o quê? Ajudar o Barcelona nesta nova temporada. Se inscreve no canal, claro, e comentários. Quero saber o que vocês acharam dessa partida. Vamos começar rapidamente fazendo um pequeno resuminho aqui antes da análise. A gente teve o Ferran Torres abrindo o placar aos 19 minutos, depois Mayulu marcando aos 38 e Gonçalo Ramos já no finzinho do segundo tempo, na verdade ali já nos acréscimos, fazendo o gol de virada do PSG. Vamos começar pelo começo, então vamos começar pelas escalações. O Barcelona também tinha desfalques importantes e o principal deles era o Rafinha, mas o Barcelona tinha os seus, na minha opinião, os dois jogadores dos três principais, Estou falando, claro, de Pedri e de Lamine Yamal. O Pedri é um jogador muito difícil de você substituir, é um jogador que dita o ritmo deste Barcelona e ele estava em campo. Então é importante ter isso em mente, assim como, claro, o Lamine Yamal. O Hans Flick, inclusive, tomou uma decisão, de certa forma, ousada de colocar o Lewandowski no banco e ir com o Ferran Torres como titular, e foi muito bem, tá? Especialmente no início do primeiro tempo, a sensação é de que ele tinha acertado, de que o Ferran Torres estava fazendo essa mobilidade muito bem ali no ataque. Antes dele marcar o gol, ele já tinha tido uma outra chance que o Zabarnyi, inclusive muito boa partida do Zabarnyi, substituindo o capitão Marquinhos, consegue tirar, e aí depois o Ferran Torres faz o gol. Então o Hans Flick tomou algumas decisões ousadas, de certa forma, mas ainda assim, enfim, não surtiu o efeito que obviamente o Barcelona queria. Para a gente falar um pouquinho da escalação do PSG, porque eu acho que era uma escalação um pouco mais diferente, por conta das lesões. O PSG não tinha 4 titulares para a partida, não tinha Marquinhos, não tinha os 3 atacantes titulares, Dembélé, Désiré Doué e Kvaratskhelia, e para piorar, perdeu João Neves, que é um dos titulares deste meio campo no aquecimento. Então o PSG jogou com 5 titulares fora. Isso, gente, e ainda assim venceu, e ainda assim jogou do mesmo jeito. Isso é muito importante de ser dito. É um campeão, e aí estou usando o campeão porque é o atual campeão da Liga dos Campeões, que tem uma identidade tão forte. Luiz Henrique conseguiu fazer um trabalho coletivo tão forte com essa equipe que ele joga contra, hoje, para mim, a segunda melhor equipe da Europa. A gente pode entender que muita gente acha que é a primeira, eu acho que é a segunda, e ainda assim, sem 5 titulares, ele jogou do mesmo jeito e ele venceu. Ele dominou o jogo inteiro, ele venceu por uma goleada? Não, de forma nenhuma. Mas ele venceu o jogo. E estamos falando aqui do adversário de pote 1 do PSG, São 2, o Barcelona, 3 pontos, e ainda vem o Bayern de Munique, que veremos, obviamente, ainda o que vai acontecer. Então, o PSG jogou sem esses 5 titulares, e aí o Luiz Henrique foi com o Chevalier, que a gente já sabia, no gol, Hakimi e Nuno Mendes, os 2 melhores laterais do mundo. Neste momento, o Luiz Henrique acha isso, eu acho isso e um monte de gente acha isso. A dupla de zaga com Pacho e Zabarnyi, repito, muito boa partida do Zabarnyi. A gente fica um pouco receosa com a saída do Marquinhos, do capitão, não está disponível para a partida, mas o Zabarnyi foi bem. E, obviamente, o Hakimi sendo o capitão da equipe. Assim, gente, a partida do Hakimi e a partida do Nuno Mendes é um troço assim, diante de todo o contexto, é um troço absurdo. E aí no meio campo ele teve Vitinha e Fábio Ruiz, os 2 titulares, não teve João Neves, quem entrou foi o Zaïre Emery. O Zaïre Emery precisa subir a prateleira, tá? Ele começou muito bem no PSG, ele tem talento, mas ele teve uma queda muito grande depois da lesão.
e ele precisa se encontrar com o Luiz Henrique. A sensação que eu tenho é que o Luiz Henrique começa já a não contar com ele como esse cara que pode brigar pela titularidade. Tem outros jogadores assim, nesse PSG, o Zaïre-Emery precisa mostrar um pouco mais. E aí lá na frente, o Luiz Henrique vai com o Mayulu, de falso 9, garoto de 19 anos, da base do PSG, que inclusive marcou gol na final da Champions. É ele quem marca o primeiro gol, inclusive com uma fresa assim, absurda. Na esquerda, ele começa o jogo com o Barcola e na direita com o Mbaye, que é outro garoto da base do PSG. Quando dá ali uns 20 minutos mais ou menos, um pouquinho mais, ele alterna, inclusive, ele inverte, né, as posições. O Barcola vai para a direita, que estava ajudando o Nuno Mendes na marcação. O Kvaratskhelia faz muito bem isso e é um jogador que faz falta nesse sentido. Dos atacantes do PSG, desde que chegou, o Kvaratskhelia é o atacante com mais desarmes bem-sucedidos. Então, é um jogador que defensivamente tem uma importância muito grande para esse PSG. Então, a gente sabe que tinha um problema ali na esquerda, até porque, obviamente, a esquerda, no caso do PSG, do outro lado tinha Lamine Yamal. E aí a gente tem um Barcola que eu falei, enfim, nos programas da TNT e tudo mais, que o Barcola precisava chamar esse protagonismo. O Barcola era o atacante certo, né? Depois o Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, e ele precisa subir esse nível. É um jogador que traz velocidade, que tem drible, que tem personalidade, mas que precisa melhorar a finalização. A sensação é que a gente vê Dembélé em 2023. Velocidade, drible, enfim, ali, coragem, mas na hora da finalização erra. Barcola precisa melhorar esse fundamento, assim, é urgente para que ele suba de prateleira nesse PSG. Ok, não é um jogador tão experiente no sentido, né? Obviamente a gente conhece o Barcola já há algum tempo, mas o Barcola, eu estava só querendo confirmar aqui a idade do Barcola. O Barcola já tem alguns anos, hein, minha gente? Enfim, agora eu não vou conseguir pegar aqui não, mas não é um garoto de 16, 17 anos, né? Então, assim, o Barcola precisa dar esse passo na frente da carreira. O Mbaye acho que não fez uma grande partida, era mais natural, mas também, enfim, ali não comprometeu e o PSG melhorou muito depois com a inversão. É difícil analisar um pouco a parte mais tática de arrumação de jogo dos jogadores, porque a gente assiste o jogo atrás do gol, né? Eu assisti o jogo, no primeiro tempo eu estava atrás do gol do Chevalier, no segundo tempo eu estava atrás do gol do Chesney. Então, obviamente, a gente tem uma visão diferente, mas o Mbaye, para mim, deixou a desejar um pouquinho. E aí, obviamente que a gente precisa falar do duelo do Lamine Yamal com o Nuno Mendes. O Nuno Mendes já tinha tido exatamente esse confronto com ele, mais recente, porque já tinha tido há 2 anos, né? Mas o mais recente na Nations League. E o Nuno Mendes, assim, ele sumiu com o Yamal naquele jogo e foi eleito o melhor jogador da partida. Isso aconteceu hoje também, ser eleito o melhor jogador da partida. Ele não sumiu com o Yamal, especialmente no início do primeiro tempo, mas a gente teve, sim, depois de um certo momento. Acho, inclusive, que o Yamal cansou, tá? No segundo tempo. Eu entendo que o Flick tenha deixado ele em campo porque é um jogador diferente, nenhuma dúvida disso, mas eu tinha a sensação de que ele não ia mais nas bolas, ele não aguentava mais, ele não tinha mais físico para isso. Então, você tinha um jogador em campo com o talento dele, mas que não aguentava mais chegar nas bolas. Então, obviamente, senti um pouco, e claro que isso vai facilitar a marcação. Mas, assim, a partida do Nuno Mendes, gente, é realmente incrível. Pegar algumas estatísticas aqui do jogo para vocês, enquanto vocês deixam um like por aí, pode hypar o vídeo também, hein? 46% de posse de bola para o Barcelona, 54% de posse para o PSG, então o PSG teve um pouco mais de posse de bola, né? Finalizou um pouco mais, 15 finalizações contra 12 do Barcelona. Demais, assim, importante, distância percorrida parecida, bolas recuperadas, PSG 39, Barcelona 30. Então, não foi um jogo desigual, tá? Não foi um jogo que o PSG dominou o Barcelona, controlou o jogo o tempo inteiro, mas foi um jogo que o PSG mereceu vencer. Eu tinha a sensação de que faltaria
pontaria, de que faltaria qualidade no ataque. Eu não tinha nenhuma dúvida que esse PSG ia jogar igual e iria criar chances. Eu não tinha essa dúvida, mas eu tinha dúvida na finalização. E tanto é que Barcola perdeu um gol. Tem um lance também do Mbaye que ele faz uma bela jogada, mas chuta fraco. Eu tenho a sensação de que se a gente tivesse tido essa partida com Dembélé, Désiré Doué e Kvaratskhelia, o PSG talvez tivesse matado essa partida antes, tá? Assim, gente, eu repito, é um campeão com muita identidade. O que o Luiz Henrique faz com estes jogadores é um troço realmente assim, que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa? E aí, obviamente, vamos ver o quanto que esse PSG vai se desenrolar na temporada. Está mostrando que mesmo com as lesões e com um elenco curto, as contratações na temporada foram apenas o Zabarni para a zaga, e está faltando mais uma contratação, que é o Chevalier. Então não trouxe um novo atacante, não trouxe um novo meia, não trouxe um novo lateral. Então é um elenco curto, então a gente precisa entender como é que vai ser, se todo jogo vai funcionar, mesmo não tendo seus principais jogadores, mas hoje foi merecido, tá? O PSG agora tem 2 jogos e 2 vitórias, o Barcelona perde, né, a sua invencibilidade, venceu na primeira rodada, e aí agora o Barcelona vai receber o Olympiacos, o PSG enfrenta o Bayer Leverkusen fora de casa, antes ainda de receber, ainda tem um Bayern de Munique, né, de pote 1, são os adversários mais complicados. Agora, pro Barcelona, se tem um jogo que era menos pior perder, talvez seja justamente esse contra o Barcelona, porque tem qualidade e tem favoritismo, acho que contra todos os outros que enfrenta nessa fase de liga, menos o PSG, né? E eu achava que era favorito, por conta das lesões, por conta do contexto, jogando em casa também, enfim. Então, se tinha algum jogo que era menos pior perder, acho que era esse jogo. Não só para o Barcelona, tá? Acho que para o PSG também, mas obviamente o PSG sai daqui feliz da vida com esse 2-1, com esse resultado de virada, com essa sensação de que pode tudo, com essa sensação de que é sim o melhor time do mundo, e essa confiança, isso faz muita diferença no futebol. Então, é isso, vamos ver como é que será essa temporada de PSG e de Barcelona, mas daqui na final alternativa, na final que não tivemos o mesmo campeão.